Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar da nossa escola bíblica dominical, para passarmos hoje a lição de juvenis. Atenção, juvenis. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore por mim, por minha família, ore por nós, e para que possamos toda semana estar aqui passando a nossa lição da EBD, sabendo que além desta de juvenis, eu também passo a lição de adolescentes e a de jovens. Se vocês puderem, chegar lá nos vídeos e dar uma conferida, comenta. E também quero pedir que se inscreve no canal, você que está assistindo agora aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, nos ajuda aí a propagar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a todos. Vamos falar hoje sobre Maria. O que responder ao chamado de Deus? Deus chama as pessoas. E qual é a resposta que eu devo dar quando ouvir o chamado de Deus? Por certo, você já tem ouvido o chamado de Deus aí na sua congregação, em ministrações, louvores, em orações. Você tem sentido Deus falar com você e te chamar para uma grande obra. Qual a resposta você tem dado ao Senhor? Tomara que seja, sim, Senhor, eis-me aqui, como falou ali Isaías, eis-me aqui, Senhor. Vamos falar de Maria, que respondeu ao chamado de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao 38. É bom que você possa fazer aí esta leitura. O tópico de número 1, assim fala: quem é Maria? Ou quem foi Maria? Vamos lá. Maria era judia, uma moça judia, escolhida por Deus. Maria foi escolhida por Deus. Ela também era conhecida como Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. E aparece no relato bíblico como uma jovem virgem que estava prometida ao casamento com um homem chamado José. Então, assim como Maria, assim como José é amplamente aceito por Maria, era da linhagem de Davi. Que Maria era da linhagem de Davi. Mesmo que a Bíblia não dê muitos detalhes da vida dessa moça, sabemos que ela foi uma jovem corajosa, temente a Deus, fiel ao Senhor, que teve um papel importantíssimo na história da humanidade, no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa irmã Maria, ainda que muitos pensem de maneira errônea, equivocada, desastrosa, Maria, ela merece o nosso total respeito, nossa irmã Maria. Nosso total respeito, nossa consideração, porque nossa irmã Maria, ela teve um papel importantíssimo na história da humanidade. Quando Deus a viu como uma mulher santa, como uma mulher fiel, que buscava a presença de Deus, e ela teve o privilégio de receber do seu ventre o Salvador da humanidade. Então, Maria é uma mulher virtuosa, agraciada por Deus, e ela merece sim todo o nosso respeito. Está no céu com Jesus, graças a Deus por isso. E a única coisa que a gente tem a ressalva é, claro, adorar só a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só. Maria, depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos e filhas. Talvez muita gente não saiba que Jesus teve irmãos e Jesus teve irmãs. Então, a virgindade de Maria foi até
o Senhor Jesus nascer, porque ela era virgem e teve Jesus. E depois de ter o Senhor Jesus, ela teve outros filhos e filhas com seu marido José. Então, José também merece o nosso respeito. É claro que José cuidou de Jesus até um determinado tempo que a Bíblia também não registra quando foi que José morreu. Então, José, Maria são nossos irmãos em Cristo Jesus e que merece sim todo o nosso respeito. Agora, sabemos que a adoração é só a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tópico de número 2. O plano perfeito, a visita inesperada. Maria estava em Nazaré. Onde era Nazaré? Você lembra do mapa? Isso que é interessante a gente pensar no mapa bíblico. Nazaré, uma região da Galileia. A Galileia que ficava na parte alta, onde o mar da Galileia descia pelo Rio Jordão, desaguava ali no Mar Morto. Então, que era a região ali da Judéia, aquela região de baixo. Então, na região da Galileia. Ela estava noiva e provavelmente organizando algumas coisas do seu casamento. De acordo com os costumes da época, o noivado se dava com jovens a partir de 12 a 16 anos. Então, Maria vivia uma história comum. Uma história comum. Ela estava ali passando, vivendo, até que um dia Deus decidiu enviar um anjo na casa dela para falar com ela. Quem foi este anjo? O mensageiro Gabriel. Então, Maria estava vivendo dias normais, um dia semelhante ao outro. Até que então ela recebe essa visita inesperada que eu não imagino que Maria estivesse esperando uma visita de um anjo. É claro que na Bíblia Sagrada tinha referências que o Senhor Jesus viria. Agora, da semente da mulher. Agora, eu não sei se ela em si começava a pensar assim, será que eu vou ser a mãe de Salvador? Eu não sei se ela pensava isso. Mas ela estava lá e de repente, quando ela menos espera, apareceu o anjo Gabriel para ela. E tem coisas que é assim em nossas vidas. Às vezes ficamos ansiosos com determinadas coisas, mas Deus está trabalhando. E quando Deus está trabalhando, quando a gente menos espera, olha as coisas acontecendo. Então devemos ser como Maria, confiar no Senhor, perseverar no Senhor, ser fiel ao Senhor, buscar ao Senhor e deixar que o resto Deus fará. Quando o anjo aparece agora, muda a história de Maria. O tópico 2 do subtópico 2 diz assim: a mensagem inacreditável. Maria tentou entender como se daria aquilo. Ou seja, o anjo chega para ela, diz que ela iria ter um filho. E esse filho se chamaria Jesus, que seria o Salvador da humanidade. E esse filho, ela então se pergunta, mas eu posso perguntar algo, mas como vai acontecer isso? Como isso vai se suceder? Já que eu sou desposada, ou seja, eu não me deitei ainda com o meu esposo. Como é que eu vou ficar grávida? O anjo, então, fala para ela que o anjo Gabriel explicou que a gestação dela se daria de maneira sobrenatural, onde o próprio Espírito Santo se encarregaria de providenciar o milagre. Então, a virtude do Altíssimo ia descer sobre ela, a sombra do Altíssimo ia cobri-las. Então, ela, de imediato, não sabia como iria acontecer, de repente o anjo fala, não, vai acontecer um milagre na sua vida. Esse filho vai ser milagroso, esse filho, ele é o Filho de Deus. Então, quando o anjo fala para ela que ela iria ter o filho por intermédio do Espírito Santo, ela aceita. Então, Maria é uma mulher de fé. Ela aceitou de imediato aquilo que o anjo falou. A única pergunta que ela queria uma resposta
era essa. Como? Já que o anjo falou, um milagre vai acontecer na sua vida. E na mesma da hora ela, eu creio. Louvado seja Deus, seja feita assim a vontade de Deus. Então, que possamos tomar também este exemplo de Maria, de fé, de acreditar que milagre não se explica, milagre não se entende, milagre não é racional, milagre é sobrenatural, milagre não se explica. Que possamos viver os milagres de Deus em nossas vidas, milagres que acompanham a palavra do Senhor. O tópico de número 3, fé, a resposta certa ao plano de Deus. Por mais incrível que possa parecer, Maria não pediu mais detalhe ao anjo. Maria apenas reafirmou a adoração e disposição total em servir ao Senhor. Agora, vamos refletir. Será que para nós apenas essa explicação seria o suficiente? Talvez alguns de nós, sob situações semelhantes, teríamos no mínimo 10 perguntas. Então, o nosso irmão ele traz aqui como Maria recebeu aquela notícia e como ela aceitou confiando em Deus. Mas será que nós, diante de nossas dificuldades, será que nós também confiamos em Deus? Ou não? Será que um caso semelhante a este, se fosse nós para estarmos vivendo, o que falaríamos? Mas o anjo, por favor, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, quer dizer que vai ser um milagre, vai, mas como é que vai ser esse milagre? Quem é que vai ficar sabendo desse milagre? Esse milagre eu posso contar? Eu não posso contar? Me conte mais aí. Esse milagre vai ser pequeno? Esse milagre vai ser grande? Então, eu tenho que esperar esse milagre? Quanto tempo é? Vai demorar? Será que essas seriam as nossas perguntas, indagações? Ou simplesmente, seja feita a vontade de Deus? Deus sabe o que é bom, o que é melhor, o que é perfeito e o que é agradável para a minha vida. Seja feita a vontade de Deus. Então, que possamos também compreender que quando falamos seja feita a vontade de Deus, era para que a vontade de Deus seja feita. Não com indagações nossas de como. Não importa como. Não importa que Deus vai fazer. Não importa quando, importa que Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele garante. Se Ele falou para Maria que o Senhor Jesus ia nascer de forma milagrosa, então, de forma milagrosa, iria nascer. Se Deus falou para o povo de Israel, olha, anda, marcha, para não. Mas o mar está na frente, marcha, faz o que eu mando. O povo fez o que o Senhor mandou. E aí, quando o Senhor viu que o povo já estava próximo ao mar vermelho, chamou Moisés, e ele fez que aquele mar se abrisse e o povo passasse. Que Deus possa abrir o mar da nossa frente, das dificuldades e do milagre, e que possamos passar e do outro lado, cantar o hino da vitória para a glória de Deus, Pai. Amém? Glória a Jesus. O outro tópico fala sobre o 3.1, roteiro desconhecido. Se fosse você a escolher, como descreveria o cenário ideal para o nascimento do Filho de Deus? Geralmente dizemos sim ou não quanto ao chamado de Deus e entendemos claramente determinadas perguntas ou propostas feitas a nós. É por isso que a fé é a melhor resposta ao plano de Deus. Então, devemos ter fé. Agora, quando ele coloca aqui, começaríamos por um lugar diferente, uma capital bem renomada, quem sabe de potência econômica e militar, de grande potência econômica e militar da época. Os pais seriam os mais capacitados. Se nós fôssemos, quando ele traz aqui, se fosse você a escolher, como descreveria um cenário ideal para o nascimento do Filho de Deus? Essa é a resposta. Como o povo de Israel esperava o nascimento de Jesus? Como o povo de Israel esperava que Jesus viesse à terra? Como o povo de Israel estava aguardando Jesus se manifestar para todo o povo? Que Jesus viesse.
como dizem, né, de um cavalo branco, cheio de armadura, aparência de rei ou filho de um rei, rico, que sabia lutar, que morava numa mansão. Assim que muitos esperavam Jesus. E o Filho de Deus, é um exemplo para nós. Como foi que o Filho de Deus nasceu? Numa dificuldade. Maria grávida, indo por recenseamento, mas José, no meio do caminho, sente as dores. Procura um lugar para se instalar, não tem vaga. O Filho de Deus, até que ela acha um lugarzinho ali na estalagem, protegido, bem humilde, bem simples, que não era lugar nem de gente, mas foi um lugar de cobertura, foi um lugar que tinha naquele momento à disposição. Maria e José, então, entram ali naquele lugar e Maria dá luz a Jesus numa manjedoura. Eles ficam ali na manjedoura. E quem era que estava ali? O Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus que poderia fazer com que Jesus nascesse de maneira bem diferente. Mas Deus permitiu daquele jeito. E o Senhor Jesus veio daquele jeito. Então, o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Não teve... Aí você imagina qual foi as roupas de Jesus. Será que foram as melhores? As fraldas, as roupinhas, o chapéu, as luvas, as meias, os shorts, foram os melhores que Jesus recebeu? Então ele nasceu numa manjedoura. Então muitos ainda esperam Jesus, um Jesus que viva de aparência. Mas Jesus não, ele veio para demonstrar humildade. E veio mostrar que o cerne da vida do homem é a humildade. Que o valor da vida do homem não está no que é material. O valor da vida de um homem não está nos seus bens, não está na sua condição financeira nem econômica. O valor na vida do homem está em servir a Deus, reconhecer Deus como Senhor e Salvador, reconhecer Deus como o Pai e ser filhos obedientes. Então, o valor é a partir da espiritualidade, do caráter, do compromisso com Deus. Então, o valor do homem não pode ser medido assim naquilo que ele tem, mas sim naquilo que ele é. Ele tem esse valor. E Jesus, Filho de Deus, nasceu ali de maneira humilde. Para Jesus, até a sua morte, a única coisa que Jesus não queria perder foi a intimidade com o Pai, a amizade com o Pai, a comunhão com o Pai. O restante para Jesus não era tão importante. Então que possamos viver assim também, que não podemos perder de maneira alguma a nossa comunhão com Deus, o nosso acesso para chegar até o Pai. E que as outras coisas que não sejam tão importantes quanto estarmos na presença do Pai. E após nascer, o itinerário do plano de Deus ainda previa uma apreensiva fuga noturna para o Egito devido à ordem de Herodes de matar o menino. Ainda teve aquela perseguição de Jesus quando ele retornou, que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ele fugiu para o Egito. Então, não foi fácil desde o início da vida de Jesus, mas Deus estava com eles e Deus deu vitória. Para encerrarmos o tópico 4, vale a pena
Não encontramos na região bíblica nenhum tipo de murmuração ou cobrança a Deus por parte da jovem Maria. Diante de uma jornada tão delicada, como foi a que envolveu o nascimento de Jesus diante daquela jornada? Maria, mesmo jovem, que ela era jovem, sem muitas respostas, tinha plena convicção da promessa feita, porque conhecia aquele que havia prometido. A fé como resposta nos ajuda a não perder tempo procurando sentido, que às vezes ficamos assim procurando sentido para as coisas. Seguranças humanas, garantias terrenas, pois é nesse ambiente extraordinário que a fé opera. Maria sabia que estava sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir algo bem maior, algo eterno. E ela tinha fé que valeria a pena suportar tudo o que viesse no processo para cumprir a sua missão. Então, ela foi uma mulher de fé. Quando ela recebe a proposta de Deus, ela aceita ser a escolhida e viver aquele plano do Pai. Ela diz sim para Jesus, para Deus. E ela, mesmo naquela dificuldade de início, desde o nascimento de Jesus, a gente não vê Maria murmurando. Mas é assim que o Senhor quer que eu tenha no meu ventre o teu filho? Não, eu quero que ele venha a nascer em um lugar muito bonito. Não, a gente não vê isso. Ah, o seu filho, estou aqui com o seu filho na barriga, estou sendo perseguida. Estou aqui com o seu filho nasceu agora, está sendo perseguido. Querem matar ele? Por que o Senhor não se levanta e faz alguma coisa? Mas eles não falam nada disso. A Bíblia não registra isso. Então eles aceitam, cumprem aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. E o nome do Senhor foi glorificado. Que Jesus nasceu, Jesus morreu, foi crucificado. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo para todo sempre. Então o plano de Deus sempre dará certo. Que o plano do Senhor possa dar certo na sua vida e na minha vida, que possamos dizer sim, com fé, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Além de você ser um adolescente, um jovem, mas Deus também tem plano na sua vida. Assim como teve plano na vida de Maria, na vida de José, Deus também tem um plano com você. Muitas vezes não fique se perguntando, mas Deus, mas como isso fará? Não, você tem uma ferramenta para ser usada nas mãos do Senhor. Como fará Deus que fará isso? Como se sucederá? Não sabemos, mas Deus fará. Não somos capacitados, mas Deus capacita. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Se Deus permitir, não esquece. Se inscreve no canal. Compartilha aí para a glória do nome do Pai. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.